Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Eu sou Rodolfo Kapler e este é mais um Kapler Entrevista. E hoje eu tenho a alegria de receber o professor Wilson Gomes. Ele é doutor em filosofia, professor titular de teoria da comunicação e da comunicação política na Universidade Federal da Bahia, escritor e colunista da Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui, professor. É uma alegria recebê-lo. Alegria, Rodolfo. Prazer estar aqui. Professor, eu quero começar aqui o nosso bate-papo, nossa entrevista, com uma pergunta da ordem do dia. O que a política tarifária adotada por Donald Trump revela sobre a democracia e sobre o multilateralismo no mundo? Bom, acho que revela mais sobre as tentativas, de alguma maneira, de erosão da democracia no mundo, né? Que, no fundo, é uma experiência assim que seria o oposto daquilo que seria um padrão democrático. A ideia de um governo de leis, o Estado de Direito, é a ideia de que as decisões são baseadas, são estáveis, são impessoais, são baseadas em princípios, que pode ser compartilhado por uma comunidade cosmopolita, né? Direitos e garantias individuais são assegurados. Então, isso é fundamental. Quando o Trump toma decisão sobre critérios absolutamente não correspondentes a nenhuma base republicana, inclusive sem racionalidade sequer econômica, para punir uma outra nação simplesmente porque era mais fraca do ponto de vista econômico, ele viola absolutamente tudo isso, né? Uma das grandes evoluções da humanidade nos últimos séculos é justamente esse, né? A ideia de que os países mais fortes não podem simplesmente tomar os países mais fracos, não podem invadir, não podem intervir internamente em decisões internas do país, etc. Isso foi tudo violado. O que Trump propõe tem dois problemas, na minha opinião. O primeiro problema é a violação, de alguma maneira, do próprio governo de leis. Passa a ser uma espécie de governo de arbítrio, né? Trump decide que aplica a sanção a um determinado país, usando a política comercial, por razões políticas, né? Absolutamente políticas. Né? O meu colega de movimento, ele está sendo punido pelo judiciário de um determinado país, e isso não posso aceitar. Não, eu quero que não só esse país libere o meu brother da punição das mãos do judiciário, mas eu quero que sejam punidos os juízes desse país. É uma decisão absolutamente não correspondente a qualquer parâmetro, digamos, de um governo de leis. Né? Além disso, é arbitrário no sentido que não só não corresponde à lógica comercial ou qualquer outro tipo de lógica econômica, mas ele pode variar, porque, sei lá, o Trump acabou postando ontem, eu acho, que o Canadá, porque o Canadá está apoiando a existência de um Estado palestino, também isso, né, distancia o Canadá de ter, de alcançar um acordo comercial com os Estados Unidos. Ora, essa é uma regra que não estava no jogo, ninguém nem conhecia essa regra. Né? Ninguém reconhece isso. Então, ele vai colocando regras e princípios a partir da sua própria arbítrio, da sua própria vontade. E se no ano que vem, se nós, no hipótese absurda, que cedêssemos à chantagem de Trump nesse momento, né? O que impediria de haver outras exigências em seguida? E se no ano que vem um presidente da República não for do agrado de Trump? Né? E se, de repente, o judiciário que sobrar dele tomar uma decisão judicial que não for do agrado de Trump? E se passar uma lei no Congresso que não for do agrado de Trump? Isso vai se tornar um outro critério, e depois. E qual o limite disso? Tarifas, depois tarifas viram o quê? Um embargo, depois do embargo, a aplicação de uma lei específica para perseguir pessoas, inclusive a partir de critérios dele, né? Porque ele decide que há uma violação de direitos humanos segundo um critério de direitos humanos que absolutamente não é compartilhado por ninguém. Então, o que nós estamos vendo aí é uma coisa, é um conjunto de absurdos, né? Acumulados, empilhados, e que nada tem a ver com a experiência democrática. Isso é o contrário da experiência democrática.
Isso é um grande esforço de erosão da democracia americana com efeito em todo mundo. Nós temos atitudes antidemocráticas por parte de Donald Trump, e no contraponto, aqui no Brasil, há setores da direita, ou digamos a direita em linhas gerais, que acusa o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes de extrapolarem limites constitucionais. Como o senhor avalia essa crítica? São duas coisas. Eu tenho a minha lista de coisas que eu reprovaria, na meu juízo pessoal, com relação ao STF e a Alexandre de Moraes, é imensa, né? Ou porque, frequentemente, eu discordaria, ou porque acho que, nesse caso, a norma está correta, mas a dose talvez pudesse ser de uma outra maneira. Eu não discuto nem a questão jurídica propriamente dita. Eu não tenho competência para fazer esse tipo de discussão. Eu discuto a questão política, né? E tenho muitas impressões. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo em pauta, o que está sendo colocado em pauta. Primeiro, Alexandre de Moraes não está decidindo sozinho. Ele faz parte de um colegiado, e é o colegiado que está decidindo. Todas as decisões de Alexandre de Moraes são revisáveis, e são revisadas, né, e acompanhadas por esse colegiado de juízes. O STF é um colegiado. Não é à toa, não é só um colegiado, são 11 pessoas. Né? Portanto, tem vários modos de revisão da posição do juiz. Então, transformar isso numa questão de Alexandre de Moraes é simplesmente uma forma de personalização para satanizar o STF na figura de uma pessoa. É o típico bode expiatório que nós conhecemos da literatura. Né? Não há nada Alexandre de Moraes simplesmente. O STF concorda, aqueceu, texto, inclusive, às vezes tem divergência com relação a esse voto, às vezes tem unanimidade com relação a aprovar ou não a atitude dele. Segunda coisa, quer dizer, você não pode simplesmente porque você não gosta de uma decisão judicial ou porque ela prejudica o seu lado político, tomar a decisão de que o judiciário, como tal, tornou-se inválido. Né? Ou tomar a decisão de que, pô, se não está do meu lado, é ditadura. Isso é absolutamente, quer dizer, isso é uma loucura. Tem a impressão, às vezes, que o Brasil enlouqueceu. Eu lembro muito bem quando havia o julgamento de Lula. Então, 2016, por exemplo, para que o pessoal petista, foi um ano muito doloroso para eles, né? Foi um ano que tomou-se decisões, 2016, 2017, 2018, foi muito penoso. Eu, por exemplo, me abstive de decidir se eu achava que Lula era culpado das acusações ou não. Eu não tenho a menor competência para tomar esse tipo de decisão. Por outro lado, se 11 juízes de uma Corte Superior, tendo todas as instâncias recursivas, se 11 juízes decidem um determinado tipo de coisa, a partir de determinado momento, pronto, a decisão foi tomada. Se depois decidiram revisar essa decisão, muito bem, também faz parte do jogo. Mas não se pode decidir que a Suprema Corte é infame porque condenou Lula, ou porque aceitou a condenação de Lula, ou porque não deixou Lula dar entrevista, ou porque deixou a Lava Jato chegar a determinado tipo de ponto. Né? Isso é uma forma de partidarização do poder judiciário que é terrível para a democracia. Quer dizer, a compreensão de que há um âmbito, né, do judiciário que é próprio dele e que esse âmbito vai contrariar a política, isso não apenas é suportável na democracia, mas ele é necessário à democracia. Né? A democracia, alguém tem que poder dizer não aos desejos, às sensibilidades e às percepções dos grupos políticos, sobretudo em sociedades polarizadas, e dizer não baseado em alguma coisa objetiva, uma espécie de contrato fundamental que nos obriga a todos, que é a Constituição. Se depois discordamos, divergimos e tal, não significa necessariamente a posição de que discordamos é que está errada, né? Podemos estar nós errados. Além disso, usa-se os instrumentos para poder recorrer, né? Tem uma possibilidade na justiça de fazer isso. Então, entendeu? Essa satanização do STF como um todo e essa espécie de transformação
de Alexandre de Moraes, um espantalho e no bode expiatório, isso é política. Isso não é nada a ver com verdade, com justiça. Isso é política, isso é o jogo político sendo jogado em um lado que agora acha, não gosta das decisões porque atinge os seus apetites, seus interesses, está em fúria. Como em 2016 era o outro lado que estava furioso. 2016 só não, né? Isso vem de longe, o julgamento do mensalão, eu lembro de eleições, o julgamento do mensalão, o juízo que o PT fazia sobre Joaquim Barbosa, né, a forma de partidarização do judiciário que se fazia, tinha o time Lewandowski, o time Barbosa como contraponto, a gente tem acompanhado isso. Né? Eu acho que o judiciário não serve ao cidadão e aos interesses do cidadão, e à Constituição, sobretudo, e não aos grupos, e não às facções políticas. Né? Então, eu posso ter N reprovações ao ministro Alexandre de Moraes pessoalmente, né, singularmente, ou à Suprema Corte em geral, mas isso não significa nem que eu necessariamente esteja certo em todas as minhas observações, nem que a Suprema Corte deva, na verdade, só possa ser considerada justa se ela operar politicamente do jeito que eu desejo. Isso não. Há quem diga que Alexandre de Moraes estaria se tornando uma espécie de Sérgio Moro da esquerda. O senhor vê sentido nessa comparação e, se sim, quais seriam aí as implicações políticas e simbólicas disso? Bom, primeiro, assim, eu acho que é muito difícil, analisando esquerda, sobre qualquer critério, você achar que Alexandre de Moraes é de esquerda. De fato, né, eu acho muito pouco provável que possa se aplicar a Alexandre de Moraes numa escala dessa. O Sérgio Moro é um sujeito que assumiu posições de direita e conservador e tal. Lembro que na época um pouco ele queria se comparar com operações mãos limpas, né, na Itália e tudo mais, mas o juiz da Operação Mãos Limpas na Itália, ele era um cara de esquerda, de fato, e depois fez carreira política pela esquerda. Mas Moro não, Moro tinha uma agenda claramente de direita e conservador. Moro e o pessoal do Ministério Público do Paraná, né, os líderes disso aí. Mas Alexandre de Moraes, primeiro, não é de esquerda. Bom, você diz, bom, então podemos mudar a questão. Será que ele tem uma pauta anti-bolsonarista? Aí é outra coisa. Tudo depende de como se define bolsonarismo, né? Se o bolsonarismo é um sistema que sempre tentou, né, testar os limites da democracia liberal, né, e isso aconteceu durante todo o tempo, Bolsonaro prometeu, de alguma maneira, não obedecer resultado eleitoral, não cumprir ordens judiciais, não obedecer à Suprema Corte, desafiou o tempo todo o seu mandato. Ele joga movimentos sociais contra a Suprema Corte. Né? Lembro do Sarah Winter soltando foguetório na frente da sede do STF. Depois o movimento dos caminhoneiros. Né? O seu grupo foi insuflado contra o Poder Judiciário desde o momento zero do governo Bolsonaro. Então, sim, claro, se é dessa maneira, de alguma maneira o STF assumiu a posição de ser uma espécie de, entendeu, de última linha de defesa, né? Mas daquele e Alexandre de Moraes assumiu para si o personagem daquele zagueirão que chuta a canela, né? E é esse o papel que ele está imbuído de fazer. Isso sim, se você entende o bolsonarismo dessa maneira, e eu acho que o bolsonarismo também tem outras coisas, a posição dele é isso. Agora, é óbvio que ela é uma posição defensiva, né? Só que ele contra-ataca. Né? Houve uma série de momentos que ele só não, quer dizer, é um conjunto de juízes que partiram para o contra-ataque aí durante esse período. Eu acho que, por um lado, assim, a gente acha que, frequentemente, há decisões que passam do ponto, eu acho. Né? Mas eu acho, não sou constitucionalista, é o meu sentimento pessoal. Mas, por outro lado, aí eu falo como professor de teoria democrática, né? Se a democracia, o judiciário não morde, se a democracia não morde, ela não sobrevive. Né? Eu sou de uma geração, eu nasci em 63, né? Eu tinha menos de um ano quando começou a ditadura no Brasil.
E tudo que se sabe é que, e eu passei esses anos todos ensinando teoria democrática para os meus alunos, dizendo assim, ó, o poder judiciário é o poder mais fraco que tem na República, porque ele é incapaz de defender-se. Ele só funciona se a democracia estiver sólida, né? Se houver um conjunto de convicções sociais claros em defesa da democracia e se as instituições todas da democracia estiverem funcionando adequadamente. Quando uma dessas coisas desaparece, do ponto de vista da cultura democrática, quer dizer, os significados e valores compartilhados socialmente sobre a democracia, e as instituições começam a não funcionar, sei lá, o governo conspira contra, etc., o judiciário não faz nada, porque o judiciário não tem dentes para morder, não tem soldados, não tem exército, não tem nada que o defenda. E o judiciário, portanto, entrega e com dois decretos, o governo acaba com o judiciário, ou nomeia novos juízes, ou aposenta juízes, né, ou de alguma maneira. É essa a tradição. Essa é a tradição que nós vimos no século XX, praticamente em todo lugar do mundo. Eu acho, Rodolfo, que o judiciário aprendeu, o poder judiciário, não só no Brasil, mas no mundo todo, aprendeu muito com os movimentos fascistas, né? E aí eu estou falando do fascismo literalmente, eu não gosto de usar fascismo no sentido analógico, tá? Com os movimentos fascistas, aprendeu muito com as ditaduras militares da América Latina e outras na África e em outros lugares. Aprendeu muito, né? E aprendeu não só o judiciário, mas a sociedade criou constituições que dá mais garantias para evitar que o judiciário não tenha como morder, né? Que a democracia não morda de volta. Né? E eu acho que nós estamos experimentando isso no caso brasileiro, mas também, sei lá, no caso francês, né, que Le Pen foi condenada, está inabilitada, no caso alemão, em que a AfD se autorizou, né, que a AfD fosse acompanhada e monitorada por suspeita de fascismo, né? Todos esses casos, e as acusações são sempre a mesma, ditadura no judiciário e tal, a direita sempre acha, tem feito esse discurso, a extrema-direita. Em todos esses casos é porque se deu instrumentos constitucionais e se tem uma compreensão hoje do papel do judiciário na defesa da democracia que nós não tínhamos antes. Então, sim, eu acho que morde, eu acho que chuta na canela, às vezes a gente olha assim, pô, parece demais, mas não sei, eu não tenho confiança de que a democracia brasileira teria sobrevivido sem essa linha de zaga que o judiciário brasileiro, particularmente a Suprema Corte, foi capaz de estabelecer como linha de contenção desde o final de 2021, 22, por aí. Então, sinceramente, não sou pronto a me engajar numa passeata, ditadura do judiciário, coisa desse tipo, né? Absolutamente. Professor, o senhor tem escrito de forma contundente sobre como as mídias digitais, ou a lógica das mídias digitais tem transformado a política. Em que ponto nós estamos agora? A democracia está sendo capturada pelos algoritmos ou há brechas aí para a gente resistir? Nem culpo os algoritmos, sabe? Eu tendo a quem põe muito o foco nas estruturas, certo? E dá muita agência, né? Atribui muita agência às estruturas, às condições. Então, fala-se muito das affordances, das plataformas da estrutura digital, fala-se muito das próprias big techs, como empresa que teria a sua própria agenda, fala-se muito do algoritmo como uma espécie de inteligência por trás de tudo que desmontaria, que favoreceria determinadas posições e tal. Eu gosto de colocar o foco nas pessoas, né, na sociedade, nos grupos, né, nos seus usos das plataformas. Eu acho que sempre tive muito realismo. Eu sou um pesquisador do mundo digital há muitos anos, né, mais de 2 décadas, e para mim é sempre muito claro, né, os usos é que são a questão, inclusive os usos políticos, porque são esses usos, inclusive, que mudam as estruturas, mudam as affordances, educam os algoritmos, puxam para lá e para cá. Claro que tem as condições onde se dá o jogo, não creio em neutralidade, mas, sobretudo, acho que a decisão são das pessoas. E acho, sim, acho
É muito difícil dizer exatamente se foram as pessoas que enlouqueceram politicamente ou se foram as redes sociais que enlouqueceram as pessoas. Porque esses dois fatos aconteceram simultaneamente, né? A digitalização da vida e da política, transformação digital de tudo, do governo ao Estado, as relações, as interações sociais, etc. E a radicalização, a polarização, né? Esse estado de tensão, né? De crispação e de ódio, de raiva política que hoje está aí. Eu acho que tem uma coisa a ver, né? Eu tenho certeza de que mecanismos, dispositivos dos meios digitais facilitaram, por exemplo, essas conexões internacionais, as organizações de pessoas que estão isoladas politicamente, né? Acho que a lógica da visibilidade buscada favoreceu o radicalismo, né? Eu acredito há várias consequências com relação a isso, mas é sobretudo uma decisão das pessoas de usarem para isso. Esperávamos muito que se usasse todos os recursos para a democracia, para produzir mais democracia. Eu acho que também tem isso, né? Assim como hoje a agenda, sobretudo, é defensiva, né? O que se usa contra a democracia é isso, mas são sempre usos, né? São sempre usos. Essa história também de satanizar mídias digitais como se fossem elas que produzissem a situação, não sei, né? Não tenho certeza disso. Tenho certeza que nós usamos mídias digitais para produzir essa situação. Grupos fizeram isso, né? E assim como se pode usar para produzir outras coisas, né? Não é como se assim, vamos regulamentar, vamos controlar, e aí o mundo volta a ser um safe space. Nunca foi, né? Nunca foi. Então, nós estamos aparelhados com um monte de coisa para fazer o que nós queremos fazer como grupos sociais, etc., a política que nós queremos fazer, inclusive com meios digitais. Só que os meios digitais são cada vez mais elementos irrenunciáveis, faz parte dos nossos instrumentos e recursos da interação com os outros, da integração social, da busca da informação e essas coisas, né? Informação, interação social, integração social são decisivos. É isso que faz a política, né? Rodar. A direita e a chamada extrema-direita dominam muito bem, com muita perícia, as mídias digitais. Se a gente faz uma comparação, né, com a esquerda, enfim, os políticos que estão nesse espectro político, os políticos da direita, eles têm muito mais, por exemplo, seguidores, os conteúdos que eles publicam viralizam muito mais. Isso se deve a uma estratégia eficaz por parte da direita, ou o senhor acredita que está relacionado com um ecossistema digital que favorece a viralização de conteúdos radicais? Eu não gosto muito dessa moda de representação, porque fica parecendo que a esquerda também não produz radicalismo, né? E não produz. A esquerda tem muito radicalismo, tem muito autoritarismo também. Então, quando faz esse discurso, não, porque o algoritmo favorece os elementos radicais, ou a simplificação, etc. Fico pensando, mas só a direita que faz isso? Quer dizer, a gente que está acostumado com a cultura de esquerda sabe o tanto de coisa dessa natureza que também a esquerda faz. Por que não viraliza do mesmo jeito? Bom, Rodolfo, primeiro assim, do ponto de vista histórico, as coisas não nascem com a extrema-direita, não se diz que, de repente, a extrema-direita sabe usar e a esquerda não sabe. Os primeiros que usaram bem mídias digitais para fazer política e tal foram pessoas de esquerda e foram libertários, né? Libertários têm de direita e de esquerda e tal, mas, sobretudo, um pensamento libertário. Os libertários foram os primeiros a usarem isso, né? Desafiar os sistemas para poder produzir coisas que não poderiam ser controladas pelo Estado, né? Havia muito esse discurso aí nos anos 90 sobre o problema de não censurar, a neutralidade da rede, né? Você deve lembrar do episódio do uso de mídias digitais, na época nem chamava assim, mas de sites, pelo Comandante Zero, o movimento zapatista e tal. Aquilo foi montado com uma causa séria. Olha, dá para fazer um uso aí, porque nenhum governo consegue controlar isso,
né? Foi um uso bem libertário no primeiro momento. Depois prosperou a esquerda, mais convencional, em 2011, por exemplo, né? Mas antes disso, a eleição de Barack Obama foi um exemplo de que era possível fazer uma espécie de campanha política, além da campanha que vem de cima para baixo, top-down, uma campanha de baixo para cima em mídias digitais, a campanha chamada bottom-up, né? Que é a campanha horizontal, havia gente produzindo vídeo para a campanha de Obama no YouTube, havia um monte de redes sociais, inclusive Obama criou redes sociais para poder falar com as pessoas. Tem uma larga experiência do uso pela esquerda, né, de posições mais à esquerda, mais progressistas, de mídias digitais. Eles eram os campeões. 2008 é um momento alto, e 2011, né, naqueles movimentos todos de Occupy Wall Street, mas já antes disso, Primavera Árabe, né, os movimentos de insatisfeitos socialmente na Europa, né, os tumultos que houve em Londres, né, os indignados em Portugal e na Espanha, né, depois os movimentos que houve de protesto na Turquia, na China, tudo isso era digital. Então, havia um momento que o domínio era dos progressistas, com a ênfase frequentemente democrática, mas, sobretudo, desafiar governos de direita e de extrema-direita, os sistemas conservadores. Então, parecia que era uma ferramenta enorme para expandir as democracias no mundo, né? 2011, 2012, 2013 no Brasil, parecia também que era um caminho para isso, embora 2013 no Brasil, que abriu a porta para que a extrema-direita saísse do armário. A extrema-direita vai tomar esse parquinho em 2016. E aí há uma reviravolta. Né? E não é qualquer extrema-direita. Fica parecendo assim, havia uma extrema-direita, né? E a extrema-direita estava lá esperando sua oportunidade, foi lá na concorrência, ganhou da direita, da direita e da esquerda o centro, digamos, das arenas digitais. Não é isso. A extrema-direita que surge é uma extrema-direita digital, é uma nova extrema-direita. Sim, mas tem Trump, que é uma velharia, você tem Bolsonaro e tal, mas não é Bolsonaro e Trump. Eles são um cara que estão surfando, que estão sendo usados, naturalmente, por um conjunto de outras pessoas que sabem como funciona esse sistema, como Ariete, como, entendeu, o cavalo de Troia, ou como o líder que é capaz de ser eleito, de implementar coisas. Mas eles foram adaptados a isso. Por trás disso, dessas pessoas, tem o sujeito lá isolado, né, sei lá, no interior do Ceará, que faz memes, e que o Carlos Bolsonaro vai lá, pega esse sujeito e traz para o centro da campanha. Né? Você tem um conjunto de pessoas trabalhando, digamos, formiguinhas digitais de direita, de extrema direita, que vão sendo radicalizados no processo e vão se radicalizando. Toda parte é isso. Não é à toa que essa cultura hacker, o pessoal da Deep Web, né, toda essa cultura que a gente conhece, misógina e tudo mais, adotaram o bolsonarismo, adotaram o trumpismo, adotaram essas posições toda parte. A vanguarda do uso tecnológico também adota a extrema-direita. A extrema-direita, ela é essa extrema-direita, ou essa nova direita, ela é digital, ela é nativa digital. Então, ela se sente em casa, se sente confortável. Então, por exemplo, se você pega a esquerda rapidamente, no caso brasileiro, se adaptou à televisão, quando a televisão era o centro da arena política, né? Você lembra ali do final dos anos 80, como rapidamente, né, nós tínhamos um intervalo grande sem ter campanhas televisivas, de fato, né, por causa da ditadura militar. Aí temos uma campanha televisiva no final dos anos 80, e a melhor campanha, as duas melhores campanhas foram do PT, a de Lula, e a de Collor. Collor, porque era um cara que vinha da televisão, empresário da televisão, e Lula, porque o PT se adaptou rapidamente à gramática da televisão. Né? Rapidamente. Chamou marqueteiros profissionais, gente da área de vídeo, atores, vieram atores da Globo e tal, e foi uma excelente campanha. O PT se adaptou rapidamente a esse ambiente da comunicação televisiva. Enquanto a comunicação televisiva esteve no centro digamos, do palco político, como a força eleitoral mais importante, o PT brilhou. O que o PT não fez foi, nos anos 2000, 2010 e tal,
fazer a mesma conversão à gramática do digital. Então, ele não foi capaz de fazer isso. A extrema-direita foi capaz. O PT não chegou nem ao estágio que chegou, sei lá, Barack Obama, a campanha Barack Obama. Nunca. Havia um desprezo com relação a isso, menosprezava-se esse tipo de coisa. Quando a gente falava do digital para o pessoal de esquerda nos anos 90, dizia, não, mas não tem ninguém incluído digitalmente, isso é uma coisa de burguês, né? Isso atinge pouco a população e tal. É isso. Até que veio 2018 e Bolsonaro, pela primeira vez, né, o digital desafia a televisão, Bolsonaro versus Alckmin, e dá-lhe uma surra, né, uma surra memorável, porque a campanha de Bolsonaro era digital. Aí pronto, aí se deu conta, nos demos conta de que o digital era importante, estava no centro da coisa e podia, enfim, surgir, enfim, um desafiante à televisão. E a extrema-direita era digital. A esquerda não se adaptou, não foi capaz de fazer isso. E aí fica hoje só resmungando e chorando e gritando fake news e coisas desse tipo, mas não consegue se adaptar ao novo meio. O projeto de regulação das plataformas digitais está travado atualmente. E há muita discussão, né, se realmente deve se fazer essa regulamentação ou não, e de que maneira deve se fazê-lo. Qual é o seu posicionamento, professor, sobre esse projeto de regular as mídias digitais? Eu acho que temos que ter realismo. Sim, realismo é uma coisa importante politicamente, né? Primeira coisa que eu acho, assim, do ponto de vista realista, dá para fazer essa regulamentação por meio do legislativo? Pouco provável. Porque quem tem interesse em regular isso aí é a direita e o centro, né? Até por um discurso meio conspiratório, né? Porque não está se dando bem com essa nova arena, então vamos ver se a gente, sei lá, neutraliza um pouco a força do adversário, coisas desse tipo. Mas legislativas, as casas legislativas são dominadas pela direita e pela extrema-direita. Pela extrema-direita, né? Porque vieram de lá, mesmo que algumas pessoas não sejam tão radicais, mas vieram na onda do bolsonarismo, que foram, essas grandes bancadas foram formadas no Brasil, né? Em todas as casas legislativas, não é só legislativo federal, não, né? Então, a esquerda não tem maioria, ao contrário, né? É uma minoria. Você acha que a extrema-direita, que foi beneficiária desse novo cenário da disputa política, vai legislar contra os seus próprios interesses? Não faz o menor sentido. Não tem a menor chance de passar. Desde quando houve o projeto de fake news, né, Orlando estava lá relatando e tal, não tem a menor chance, realisticamente, disso ser aprovado. Né? Uma grande parte dos sujeitos que têm mandato hoje no Brasil, mandato parlamentar, conquistaram através desse cenário. Ele vai querer que mude esse cenário? Não faz sentido algum. Aí diz, não, mas vamos. Ah, mas aí é uma das coisas da Suprema Corte. Né? A Suprema Corte vai legislar sobre isso. Eu li os votos e as argumentações do juiz. Né? É absolutamente primitivo, é uma compreensão muito elementar. Assim. Do ponto de vista de quem pesquisa isso, é muito elementar. Aquele ranço anti-plataformas e aquela um conjunto de expectativas que eu acho complicadíssimas, que eu acho que é isso que polui a regulamentação, sobretudo as expectativas irrealizáveis, né? Porque se nós regulamentarmos, isso aqui não vai mais acontecer. O que é isso aqui? Aí as pessoas apresentam uma lista enorme de coisas que não vão acontecer. Então, que vão desde fraude eletrônica até crianças não se mutilar, passando por misoginia, né, por ofensa às mulheres, por racismo, por tudo mais. Então, é muita coisa para se esperar que vai acontecer por meio de lei. Né? Algumas coisas, inclusive, que fico pensando, as pessoas realmente acreditam que se houver regulação não vai haver mais misoginia online? Né? De fato acredita que isso é possível, esse universo? Ou que não vai ter mais racismo? Né? Parece meio maluco isso. Ou que não vai ter mais boato digital, Isso né? não, Fake news e tal. Vai ser por ou lei seja, que não, você vai proibir isso? Pois não. tal regulamentação não pode tolher a natureza humana, a coisa Pois básica. é, a natureza humana e digamos assim, e o modo como se faz política hoje, né? Quer dizer, as circunstâncias da política hoje, com polarização, né? Com grande distância entre as posições, com uma lógica de grupo
extremamente forte, né? E com um grupo se provocando, quer dizer, tem um grande avanço do identitarismo, que de alguma maneira força uma reação anti-identitária, tudo isso está sendo disputado nesse espaço. Então, assim, além de tudo, se está poluindo essa possibilidade, porque você está sobrecarregando com expectativas irrealizáveis. Expectativas irrealizáveis na democracia, na política e nas relações amorosas destroem qualquer possibilidade, porque você, de alguma maneira, sabota o possível em nome do ideal, né? Não serve. Então, as soluções negociadas, né, paulatinas, sucessivas, vamos dar um passo aqui, depois tentamos dar um outro passo. As soluções que passam por convencimento não servem. Precisa dar um cavalo de pau, porque o ideal precisa ser alcançado. Aí o ideal não é alcançado, a gente grita, oh, não existe democracia, porque as pessoas não são iguais. Ou não existe, né, tem a violência e o radicalismo prospera. Pois é. Então, isso é complicado. Eu acho que poderia se fazer muitos avanços se houvesse uma negociação a partir de consensos factíveis, né? Que são consensos factíveis, sei lá, que uniriam direita e esquerda no Brasil hoje. Sei lá, crianças, né? Essas questões relacionadas ao risco à saúde da criança, com manipulação, indução a suicídio, indução a atitudes perigosas, um monte de conteúdo, de fato, que é nocivo para a criança. Você bota a criança na questão, na pauta, e direita e esquerda concordam. Vão chegar a acordos com relação a isso. Então, você consegue avançar um projeto que, de alguma maneira, minora a situação, que obrigue as plataformas a ter mais responsabilidade com relação a determinados conteúdos que afetam crianças e adolescentes. Possível. Né? Sei lá, o que mais poderia ser? Assim, fraude, né? Fraude eletrônica e tal. Isso é uma coisa, todo mundo concorda que é desesperadora a situação da fraude. Então, você consegue avançar com relação a isso, né? Fraude eletrônica e tal. Eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa. Mas aí você bota outra coisa. Não pode ter mais racismo online. Aí, velho, aí fica difícil. Né? Aí é um tipo de compreensão. Não, é preciso, portanto, fazer uma intervenção para poder tirar determinadas coisas. O outro grita liberdade de expressão, claro que todo mundo precisa saber de quem é que está falando de liberdade de expressão para entender qual é a liberdade de expressão de que ela gosta e qual é que ela desaprova. Né? No Senado Político Brasileiro hoje é isso. Pois é. Então, aí você complica. Mas não, mas as pessoas são ambiciosas, querem tudo. Né? Cada um tem uma ideia. Eu lembro no projeto das fake news, tinha até a questão de direitos autorais, tinha a questão de remuneração do jornalismo, tinha uma questão de remuneração dos artistas. Você vai enchendo de tudo aquilo que você desejaria que no mundo ideal pudesse acontecer para resolver o seu problema em particular, você joga tudo na mesma lei e acha que isso vai ser aprovado. Eu acho muito difícil. Se houvesse consenso social, né, se houvesse consenso legislativo, né, algum tipo de consenso legislativo grande, sim, já teria sido resolvido, mas não há. Então, vamos resolver isso a golpes de STF, né, o judiciário que vai fazer isso, mas esse judiciário precisa pensar um pouco. Ah, mas é porque o STF não faz a sua parte. Né, eu vi muito esse argumento. Mas será que o STF, não, desculpa, o legislativo não faz a sua parte? Ora, mas será que o legislativo não faz a sua parte, não é porque não há consenso social, não há consenso político sobre isso? Não estamos nem perto de ter algum acordo sobre os termos, sobre as questões, sobre os valores? Talvez seja isso. Não só, né? Vão dizer, não, mas o legislativo precisa decidir. Meu amigo, espere para ver a próxima eleição. O que pode acontecer na próxima eleição que a bancada da extrema-direita e da direita seja tão grande que eles possam legislar sim. Só que eu fico pergunto para as pessoas de centro, para os progressistas de esquerda, será que é legal que essa gente legisle sobre mídias digitais? Você vai gostar desse projeto? Cuidado com o que você pede, né? Que é a questão fundamental, né? Cuidado com o que você pede, você pode obter. E aí? Né? Eu acho que é um debate muito complicado, cheio de armadilhas, cheio de expectativas muito diferentes, com grupos muito diferentes achando que estão convergindo, quando na verdade são muito, muito divergentes, e um monte de autoritarismo, né? Eu acho que há muita pauta, muita reivindicação que são autoritárias. Eu não quero ser exposto a uma posição divergente da minha. Né? E as plataformas têm que me dar esse mundo em que posições desagradáveis, posições infames,
não seja apresentada. Então tá. Professor, há pouco, meio que de resvalo, o senhor fez menção o chamado identitarismo de esquerda. Na sua concepção, as pautas identitárias têm algum tipo de responsabilidade aí pelo avanço da extrema-direita no mundo? Não é a pauta, é o método, né? Porque fala pauta, fica parecendo assim, não, eu quero a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas quem não quer isso? Se você não quer isso, você não é progressista, certo? Não, eu quero respeito aos negros. Quem não quer isso? Se você não quer isso, você não é progressista. Então, não são as pautas, são a questão dos métodos e, afinal de contas, esses métodos aí escondem uma ideologia, né? E eu acho que sim, esse método político, né, de pisar na ponta de todos os pés, de tratar qualquer divergente como inimigo, a ideia de que vive um cerco e é preciso agredir todo mundo metendo a cotovelada, né? Essa reivindicação que não para muito, me dá, me dá, me dá, me dá direitos, me dá isso, me dá cotas, me dá negócio. É complicadíssimo. Eu acho que esse método é complicado politicamente. Né? E todo mundo fala de como a extrema-direita acirra o debate público, envenena a discussão pública e tal, e tem pouca gente falando, da esquerda, naturalmente, falando de como os identitários fazem a mesma coisa, essa balcanização do debate público, em grande parte, se deve aos métodos identitários, né? A cultura do cancelamento, o assédio o tempo inteiro, rituais públicos de humilhação, rituais públicos de acusação por todos os lados, né? E todo o tempo, a destruição de reputações, tudo isso faz parte do repertório, digamos, dos métodos identitários progressistas. Então, há um envenenamento. Eles fazem parte do pacote digamos, da degeneração da democracia nesse momento, porque esfacela o espaço público, né? Envenena o espaço público. A discussão pública não é mais permitida, porque, de fato, é um fundamentalismo, um dogmatismo e um ódio terrível, terrível. Então, é claro que é parte do problema. E tem um outro problema, quer dizer, os identitários de esquerda se retroalimentam com a extrema-direita. Eu falo retroalimento porque um alimenta o outro. Né? Você pensa que porque o Trump está avançando contra os identitários progressistas, São, os identitários são, movi- progressistas. são movimentos parasitários. Sim, porque você pensa que não, o Trump está avançando, então eles vão recuar. Não, não vão recuar. Eles são vitimismos. Né? Tanto a extrema-direita como os identitários de esquerda são vitimistas. Então, a vítima é assim: quanto mais você bate, mais ela cresce. Porque o discurso é: eles estão me perseguindo. Todo discurso é persecutório. Né? O Trump diz: olha lá, eu vejo os dois barbudos, a possibilidade de dois barbudos se beijando no banheiro, isso vai destruir a família. Então, você corre para defender a família. Né? O outro lado vai dizer: vejam, os fascistas estão descendo a porrada nos direitos dos LGBTs. Corre para defender os direitos dos LGBTs. É isso. Eles se retroalimentam. Esses são dois sistemas muito tóxicos da democracia, na minha opinião. Mas eles são imunes um ao outro. Eles são benéficos uns aos outros. Ao contrário, né? E, de alguma maneira, eles se retroalimentam. Porque, de um lado, um grita: ninguém larga a mão de ninguém, do outro lado, diz assim: olha, se a gente deixar, vão passar o rodo na civilização ocidental. Né? Corre que é preciso defender a família tradicional do avanço do extremo-direita. Se você não votar em nós, corre que eles estão dando porrada em você porque você é branco, é cis, é hétero, etc. Mas nós acolhemos você, né, para se defender politicamente. É isso. É um sistema que é tóxico para todos os outros, mas que são ali muito vantajosos uns para os outros. São, eles empurram eleitores para um lado e para o outro. Você usa um lado como espantalho para atrair leitores para o seu lado, e vice-versa. Só com uma vantagem, né? Quem está ganhando essa disputa, do ponto de vista eleitoral? Os progressistas de esquerda ganham muita coisa, ganham os departamentos de letras, o DCE, ganha o Festival de Paraty, as redações dos jornais, eles ganham isso. Enquanto que a extrema-direita ganha presidências, ganha maioria enorme nas câmaras, nos espaços legislativos, etc. Basta ver a diferença de tamanho entre a bancada da extrema-direita no Congresso brasileiro e a bancada identitária de esquerda.
Comparar, deve ter 5 de um lado e, né, metade 2/3 do Congresso do outro, né? Porque a extrema-direita consegue, nesse uso do espantalho dos identitários para crescer, né, crescer eleitoralmente, e a extrema-esquerda e a esquerda identitária não consegue. As suas pautas são outras. Ela quer ganhar editais, cotas, regulações e coordenação de festivais de cultura, né? Então, cada um tem o que quer, né? O que quer obter. E o espaço público problematizado, a problematização de tudo é isso. Então, como no fim do dia, quem toma a decisão é quem pode tomar a decisão, que é autorizado democraticamente, porque na democracia, gostemos ou não, governa a maioria, no fim do dia, quem vai governar são os identitários de direita e a extrema-direita, né? E não é por uma diferença mínima, é de lavada, né? Porque está crescendo em toda parte do mundo usando o mesmo argumento, e os identitários são lá o seu bonequinho de espantalhos que eles usam para dizer, olha aqui, ó, é esse que vocês querem? Corram para cá, que aí tem como é, para usar a linguagem dos identitários de esquerda, né? Aqui nós temos um espaço de acolhimento para você. Né? É isso. Professor, reta final aqui. Sim, por favor. Gostaria de saber a sua percepção, como o senhor analisa, enfim, o seu prognóstico em relação às eleições do próximo ano. O senhor acredita que teremos um cenário tão polarizado como foi 2022? Veja, prognóstico não saberia dizer, porque vocês estão vendo, as peças estão girando em grande velocidade a cada semana, né? Um mês atrás, Lula estava nas cordas, né? Aí vem Eduardo Bolsonaro e recoloca Lula no jogo, Eduardo Bolsonaro e Trump recoloca Lula no jogo. Então, você não sabe, né? Há muita loucura, né, para se conseguir prever qualquer coisa, não tem como você descontar o efeito loucura, né, e a burrice, um monte de coisa. E as circunstâncias da vida, naturalmente, né? Porque se a inflação sobe, isso tudo muda e tal. Mas, por outro lado, uma coisa eu tenho certeza, que a polarização não mudou nada. Basta ver o resultado da Datafolha de ontem, de anteontem, falando sobre se Bolsonaro estava sendo tratado justamente ou injustamente, né? E a população está dividida, dividida. O que prova duas coisas. Primeiro, que o jornalismo não influencia enormemente a vida das pessoas, porque a posição do jornalismo é uma posição claramente adversária a Trump, a coligação Trump-Bolsonaro, né? Claramente isso, opinião pública e tal. Mas o sujeito lá no mundo real, né, ele não compra essa tese. A sua lógica de afiliação, seu sentimento de pertencimento a um grupo, ele é superior a qualquer evidência, a qualquer discurso, sobretudo proveniente da mídia ou das autoridades políticas e tal, etc. A lógica dele é tribal, a lógica dele é defender o ninho, e é isso que se trata. Então, isso é um fato. Né? Você pensaria que o Bolsonaro perdeu a eleição, portanto, iria reduzir o seu contingente dos seus apoiadores. Não parece, né? Não parece. Ali você deve ter perdido alguma coisa na margem ali dos que são, digamos, bolsonaristas light, ou das pessoas que votaram em Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. Esses são pessoas que se movem, mas o bolsonarista está ali. Inclusive, eu acho que esse bolsonarista sobrevive sem Bolsonaro, né? Essa é uma posição dada no mundo, porque, entendeu? Não é só aqui, né? Se você pensar o mapa aí, né? Milley, a Europa, as Américas e a Europa estão vivendo a sua guinada à extrema-direita. Então, essas posições vão permanecer. A disputa vai se dar em quem move ali aqueles 5% das pessoas que não gostam de nenhum dos lados e que vai escolher qual dos lados ele vai considerar o menos pior nessa eleição, qual é o lado que ele teme mais, né? Eu acho que a próxima eleição ainda vai ser decidida assim, em termos de qual é o demônio que eu mais tenho medo. E são essas pessoas que vão decidir o voto. Foi assim em 2018, foi assim em 2022. Eu acho muito provável ainda de que vai ser no próximo ano, em 2026, porque não mudou muita coisa. Os brasileiros continuam muito distantes uns dos outros, né? As posições centrais. E não adianta encher aí com 5 candidatos de centro,
tentando aconselhar as pessoas, porque o centro é a verdade e a vida, porque não tem eleitor de centro, né? É isso que é a questão. Não é falta de candidato, falta de eleitor de centro. Os eleitores são nos cantos, né? Mas o eleitor de centro, esse vai ser, é o decisivo sempre. Mesmo que ele seja 5%, é o 5% que vai dar metade mais um para um dos lados. E é isso que deveria pensar aí, quem está pensando em se candidatar no próximo ano. Ok, Rodolfo? Obrigado, professor, por tão generosamente atender o meu convite aqui. Fiquei muito feliz pela sua participação. E antes da gente encerrar, eu peço para você que está nos acompanhando aqui, se inscreva no canal, deixe um like. O like é importante para o canal crescer e aparecer. Então, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações do canal. Todo dia tem conteúdo aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Wilson. E até a próxima, gente.